Perfume. Carinho que fica. Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia. Eu queria contar uma historinha que eu ganhei, de um livro que eu ganhei de duas amigas que eu tenho, a Mariana e a Clarice. Me deram um livro com muito carinho e eu gosto muito delas. E tem uma história linda de um sábio que estava caminhando com o seu discípulo por uma região muito montanhosa. Eles estavam com muita fome, encontraram uma casinha pobrezinha, pobrezinha. E lá eles falaram, tem água aí? Aí um velhinho com a família, tem sim, toma aqui. Tem leite? Tem. Podemos dormir aqui? Podemos. Nossa, mas a casinha simples, né? Como é que vocês vivem aqui? Ah, a gente tem uma vaquinha. Tudo que a gente faz é da vaquinha. A vaquinha dá leite, a gente faz queijo, a vaquinha ara aqui a nossa terra. Eles foram embora pensando, não, que povo generoso, né? Legal. O discípulo falou com o mestre. Aí o mestre falou assim, volta lá, não tem uma montanha? Joga a vaquinha lá embaixo. Mas que isso, mestre? Joga a vaquinha lá embaixo. O discípulo aceitou, fez isso, foi embora com o coração partido. Muito tempo depois, esse discípulo volta nessa região, fala, foi aqui que eu encontrei aquela casinha pobrezinha, tinha uma casona grande. Fala, eles devem ter se perdido aí. Ô moço, o senhor lembra que tinha uma casinha aqui pobrezinha? Não, eu lembro sim, era eu mesmo. Você, como é que mudou? Mudou. A nossa vaquinha foi para o brejo, literalmente. A gente aprendeu a fazer tanta coisa. Hoje a gente está próspero. Hoje nós temos uma grande plantação. Nós não temos mais uma vaquinha, não. A gente tem muitas e muitas cabeças de gado. Chutou a vaquinha, começa uma nova história. Quem sabe não está na hora de fazer isso com muitas coisas na vida que a gente acha que não vai viver sem e quando vê, vive muito melhor. Então, um beijo para essas minhas duas amigas que mostraram essa história linda, a Clarice e a Marianinha. E a gente começa o programa de hoje que tem muitas histórias emocionantes também, não é? É isso, Fê. Hoje tem muitas histórias de superação, histórias emocionantes de pessoas que superaram algumas doenças. A gente vai falar da esclerose lateral amiotrófica, a gente vai conhecer o Rick, que tem essa doença e mesmo assim trabalha 10 horas por dia. Com os olhos, ele se comunica com o mundo. Ninguém te aprisiona, a alma vai aonde e a mente vai aonde você quiser. A gente também vai conhecer o Márcio, ele não se entregou e olha o que ele fez quando descobriu a doença. Estou andando realmente à frente da doença. Estou dando um tchauzinho para ela. Vamos falar sobre isso hoje. O doutor Tasso Adoni, neurologista, está aqui conosco. Tem um outro neurologista que veio de Porto Alegre, o doutor Francisco Rota. A gente vai saber a diferença entre a esclerose lateral amiotrófica e o outro tipo de esclerose, que é a chamada esclerose múltipla. A minha perna estava meio endurecida. Eu sei que eu tropecei em mim mesmo, eu quase caí. Eu passei metade da viagem caindo, tem um monte de fotografia de eu caído de todo jeito, com a bicicleta por cima. Bem, para a gente começar, vou aqui com o doutor Tasso, para a gente explicar para o pessoal de casa, de uma maneira geral, né? O que é, doutor Tasso, a esclerose? Esclerose é um termo médico que a gente usa para qualquer tecido que, uma vez inflamado, quando ele se cicatriza, ele fica endurecido. Então, se o pulmão sofrer uma inflamação, se o coração sofrer, se o músculo, se o cérebro sofrer, aquele tecido natural que a gente poderia ver aqui, aquele tecido que normalmente é assim, lisinho, fofinho, quando a gente, depois dessa inflamação, se a gente puder tocar, ele fica endurecido. Então, esclerose é um termo médico, que significa endurecimento de um tecido que sofreu depois de alguma inflamação, por exemplo. Vamos comparar, então. O tecido nosso, normalmente, ele é assim, flexível, elástico e liso. E com a esclerose, a gente está fazendo aqui uma comparação, como se fosse esse elástico, nosso tecido, ele fica assim, endurecido. Se você puder apertar, qualquer pessoa que tem uma doença chamada esclerose, qualquer uma que seja, significa que aquele tecido que sofre, se você pudesse colocar a pontinha do seu dedo e apalpar, você veria que aquela região está endurecida. Doutor Francisco, tem uma pergunta para a gente começar a nossa discussão aí. Olha, várias dúvidas, o Joenilson. Existem outras doenças que se parecem com a esclerose múltipla, doutor Francisco?
Bom, existe uma série de doenças que podem se assemelhar à esclerose múltipla dependendo da localização. Qualquer doença que afete o sistema motor, o sistema sensitivo, a coordenação, o equilíbrio, pode se confundir com esclerose múltipla. Então, desde labirintite, algumas formas de doença vascular cerebral, inflamações no cérebro. A lista é enorme e é muito importante que qualquer pessoa com um sintoma neurológico que não seja bem esclarecido procure um neurologista e vá fazer uma investigação. A gente viu aí, né, o enrijecimento do tecido muscular, né? Isso acontece com o Rick, que a gente viu na abertura do programa. Ele não tem nenhum movimento no corpo, mas ele tem todos os movimentos do cérebro. Mesmo parado numa cama, já há muito tempo, ele consegue trabalhar 10 horas por dia. 10 horas por dia numa grande empresa e comanda com o movimento dos olhos o maior site de mobilidade urbana do Brasil. Olha, prepare-se para se emocionar com a história que a gente vai contar agora, o Rick. Os caras estão mergulhando no fiord, né? Rick sempre teve um pé na estrada. Apaixonado por conhecer gente diferente, lugares novos, ele viajou o mundo. Estamos aqui em Barça, 8 de dezembro de 2004, solzinho de inverno, luxo, estamos indo para academia. Na volta de uma dessas temporadas, aos 28 anos, ele descobriu que era portador de uma doença que leva à paralisia progressiva dos músculos, esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Agora, aos 36, ele não movimenta mais o corpo, depende de um respirador, nem consegue falar. É com os olhos que ele se comunica. Realmente, o que ele faz com os olhos, a gente fica até bobo de ver, porque é impossível, né? Fazer tudo que ele faz nessa rapidez com os olhos. Com o olhar, Rick aciona o teclado virtual. O Rick pensa no que ele quer escrever, os olhos dele comandam um programa de computador que escreve o que ele quer e aí tem um outro sistema que está lendo pra gente. E aí o texto se transforma em voz. Quando fiquei com muita dificuldade para andar, minha mãe deixou um ótimo emprego para ajudar a cuidar de mim. É assim que o Rick trabalha. Ele é funcionário de uma multinacional e ainda coordena um portal sobre mobilidade urbana. A mãe trabalha junto e agora eles estão participando de uma reunião. Pode ser também, né, que a crise ocasione a necessidade de usar o transporte público gratuitamente, né? Ele é incansável. Chega à noite, está todo mundo exausto, ele ainda está lá 1000 por hora. Rick respondeu às nossas perguntas por escrito. E a gente vai reproduzir o que ele contou a partir de agora, usando outra voz. O momento de maior tristeza foi quando eu cheguei em casa e resolvi pesquisar sobre a doença na internet. Isso gerou muita angústia e nas horas seguintes chorei diversas vezes. No dia seguinte acordei com outro ânimo e decidi que eu iria buscar todo tipo de tratamento e que aproveitaria bastante a vida enquanto podia. Rick viveu intensamente cada minuto e registrou tudo. E à medida que a doença evoluía, cada nova dificuldade era superada. Eu não vejo a minha vida sob a ótica das limitações, das coisas que não posso mais fazer, mas sim das infinitas possibilidades que surgiram depois da doença e que eu desconhecia. Acredito que esse seja o segredo. Acho que eu não sei ser diferente. Além disso, conto com o suporte incondicional da minha família. Tudo que falavam, a gente ia atrás de fazer. E acho que com isso, a gente sempre tinha esperança de retardar a doença. Nós fomos para a Alemanha, soubemos de um transplante de célula-tronco, foi uma tourada, levamos ele para a Alemanha. Rick não sai mais de casa, mas os amigos estão sempre por perto. Lá se vão 8 anos desde o diagnóstico. O físico Stephen Hawking tem a mesma doença e, contrariando todas as expectativas, convive com ela há mais de 50 anos. Hawking atribui a longevidade à sua teimosia. Nesse sentido, sou igualmente teimoso e gosto de contrariar as estatísticas e expectativas de evolução da doença. Teimoso, Rick ainda quer viver e produzir muito. Eu trabalho de 8 a 10 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos. Fico até tarde trabalhando. Ih, será que a gente está atrapalhando? Podem ficar o quanto quiserem. E a gente ficou.
para conversar um pouco mais com a Cristina e encerrar essa história tão especial com uma mensagem que resume bem a força do Rick. Não é porque você está aprisionada numa cama que te aprisiona uma alma. Se ninguém te aprisiona a alma vai aonde? E a mente vai aonde você quiser. E com o apoio da família e com a mãe, como a Cristina, é claro que o Rick chegaria muito longe. A gente está recebendo vários comentários aqui emocionantes hoje sobre a esclerose lateral amiotrófica. Vamos ver aqui um comentário da Mariana. Meu pai Antônio Mota convive com ela desde 2009. Ele é um exemplo. Me casei em 2013 e ele falou que iria entrar de bengala e não de andador. Foi simplesmente emocionante, força de vontade, ajuda muito. Tem uma foto aqui do casamento da Mariana. Que coisa linda. Emocionante. Agora vamos entender um pouco da doença, né? Porque o corpo paralisa, doutor Francisco, mas a mente continua completamente ativa, né? Exatamente. A esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença dos neurônios motores. Quais são? Os neurônios motores neurônios que são motores. Então, são os neurônios que se ocupam somente de controlar os movimentos dos músculos. O raciocínio, os sentimentos e a sensibilidade permanecem absolutamente intactos. Por mais que ele não demonstre. Por mais que ele não consiga, muitas vezes, nem se comunicar. Esses neurônios eles estão localizados tanto no cérebro quanto na medula espinhal. A gente chama os neurônios motores superiores, que estão no cérebro, os neurônios motores inferiores, que estão na medula espinhal. E a partir dali vai fazer a conexão dessas células nervosas com os músculos. Então, quando isso não funciona bem, o que a gente vai ter é um quadro de rigidez muscular, que foi o que começou as primeiras manifestações do Rick, diminuição dos movimentos, perda de força e atrofia muscular. O Rick, ele disse que procurou na internet, ficou muito chateado. O senhor estava lembrando que isso às vezes pode ser perigoso, né? Tem algumas coisas que eu sempre comento com meus pacientes, né? Primeiro, que ninguém é a média. E se a gente for olhar qual é a média de evolução e a média de sobrevida de um paciente com ela, se aplica para um grande grupo de pessoas, não para um indivíduo, né? Se sabe que 10% dos pacientes sobrevivem 10 anos ou mais com a doença. Então, se a gente só for olhar a média, essas pessoas vão achar que vão ter uma doença de evolução muito mais rápida. Além disso, as histórias que vão para a internet geralmente são as histórias mais dramáticas, né? As pessoas que estão evoluindo melhor com a doença acabam não tendo tanto foco em colocar os seus problemas, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que se lê. A melhor coisa sempre é conversar com o seu médico e tentar ter uma opinião mais focada naquela pessoa. Vamos para mais uma pergunta da internet. A dúvida é da Tatiane. Existe algum tipo de prevenção para ela, uma doença tão assustadora? Como é que a gente pode falar de prevenção, doutor Tássio Adoni? Olha, do ponto de vista geral, não existe nada que sabidamente possa prevenir a ela. Obviamente que é muito difícil, quando a gente não sabe de maneira clara a causa de uma doença, como é que nós vamos tomar medidas para preveni-la. Então, até este momento, apesar dos esforços em pesquisa, que são realmente a nossa grande esperança, a gente ainda não tem medidas práticas para orientar as pessoas com o objetivo de não desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que vale a qualidade de vida, né? Prática de exercícios, alimentação equilibrada, né, doutor? Sim, e se sabe também que para bater mais uma vez na mesma tecla, né, uma das coisas que está associada com o desenvolvimento da doença é o tabagismo. Então, pessoas que fumam têm uma chance maior de desenvolver ela, um motivo a mais para se parar de fumar. O remédio, doutor, a gente tem aqui esse Riluzol, ele é usado em que etapa do problema? Ele preventivamente não é o caso, né? Não é um medicamento que se use preventivamente. Ele é uma medicação, na verdade, a única até hoje que tem algum efeito de modificação da evolução da doença, e quanto antes ele for tomado, melhor. E aí é que entra um dos outros problemas de esclerose lateral amiotrófica, que é o retardo do diagnóstico, né? Em média, alguém que desenvolve os sintomas da doença leva 11 meses a 1 ano para se ter o seu diagnóstico firmado. E quanto antes esse diagnóstico for firmado, antes pode começar um tratamento.
E o riluzol, quanto antes iniciado, maior o impacto de sobrevida desse paciente. Agora a gente vai falar de uma doença que tem um nome parecido. Também é esclerose, mas se chama esclerose múltipla. A repórter Ana Brito foi conversar com o Nando. Ele tem a esclerose múltipla e conseguiu transformar toda a dor em arte. É noite de espetáculo. Antes de começar, a música já tá rolando. Todo ator tem o seu ritual antes de entrar em cena. O do Nando Bolognese é sempre assim, olha, já no palco e ouvindo músicas que trazem alegria, o mesmo espírito que ele carrega para a vida dele. Porque aqui, olha, ator e personagem se confundem. Eu tenho um profundo prazer, assim, porque é muito pessoal, é muito verdadeiro. Nada do que eu estou falando é verdade, eu tenho aquelas viagens. O espetáculo Se Fosse Fácil Não Teria Graça conta com muito humor a história dele e de uma doença que o acompanha há 26 anos, a esclerose múltipla. Esse cara com 2 bengalas, caminhando desse jeito, por que ele já não começa sentado lá? Seria tão mais fácil, é verdade, seria mais fácil, mas o espetáculo justamente se chama Se Fosse Fácil Não Teria Graça. Por isso eu vou caminhando. Os sinais apareceram em uma viagem à Europa. Primeiro, as pernas falharam. A minha perna estava meio endurecida, eu sei que eu tropecei em mim mesmo, eu quase caí. Eu passei metade da viagem caindo, tem um monte de fotografia de eu caído de todo jeito, com a bicicleta por cima, por aqui, por ali. Nando ainda não sabia o que estava acontecendo e outros sintomas foram surgindo. Quando eu peguei a caneta, eu tive dificuldade para escrever. De volta ao Brasil, o neurologista deu o diagnóstico. Esclerose múltipla, eu achei o nome bem estrombótico, né? Esclerose múltipla. Ele me explicou que essa doença se manifesta na forma de crises ou surtos. As crises acontecem porque na esclerose múltipla, o próprio sistema de defesa do organismo ataca a bainha de mielina, que recobre as células nervosas. Isso provoca uma falha na transmissão dos impulsos elétricos no cérebro, o que pode afetar a sensibilidade, diminuir a força muscular e até a capacidade de segurar o xixi. E eu já conhecia todos os banheiros dos barzinhos entre a minha casa e a agência bancária. Foi depois que descobriu a doença que Nando virou ator. O palhaço é aquele bicho que vive tropeçando. Eu falei, opa, vou me dar bem nisso aí. Olá, pessoal! Trabalhou dentro de hospitais com o grupo Doutores da Alegria. Até que ele mesmo se tornou paciente. Fez um transplante de medula. A ideia do transplante de medula é a gente criar um novo sistema imunológico em você que não te ataque. O transplante retardou a evolução da doença. E Nando continuou se reinventando. Muito legal a sua ideia, mas vai sem bengala. Posso tentar ir daqui até lá? Rolando. Ó, repara só, vou rolando, ó. Olha, vou chegando. Quem falou que era impossível? Toda apresentação vem alguém falar assim, olha, muito obrigado, você não imagina como foi importante. Eu acabei aprendendo que muitas vezes o que a vida quer da gente é coragem e ousadia. Você mudou o meu jeito de encarar a minha vida e isso... é uma troca muito intensa, eu volto para casa super feliz. Eu falo, nossa, cara, que delícia fazer esse espetáculo. Se fosse fácil, não teria graça. Valeu, Nando. O pessoal do Jogando no Quintal, grande ator o Nando, grande exemplo de luta. Mas na reportagem a Ana Brito falou da bainha de mielina. A gente já falou sobre ela aqui no Bem-Estar, doutor. Tem um envolvimento nessa bainha que a gente vai ver na nossa mesa holográfica e é como se tivesse uma capa protegendo o neurônio e ela acaba se rompendo, né? Exato. Na verdade, a capa de mielina, ela nada mais é do que gordura. Essa gordura faz com que o impulso elétrico seja conduzido de maneira mais rápida, um isolante elétrico. E na esclerose múltipla existe um ataque do sistema imunológico, principalmente contra essa capa, contra a gordura, contra a mielina. Então, o impulso nervoso que era conduzido de maneira rápida, uma vez que a mielina é perdida,
o impulso é conduzido de maneira mais lenta. Isso, dependendo da região em que acontece, em que essa perda de mielina ocorre, a pessoa vai ter o sintoma correspondente àquela área que deixa de funcionar adequadamente. Uma diminuição da sensibilidade numa metade do corpo, É esse por exemplo. movimento que está rápido aí que acaba ficando lento, né, doutor? Exatamente, quando a mielina é perdida. Então, aí ele vai ficando... Isso, exatamente. Bastante lento. Exatamente. Se isso tiver, por exemplo, na região do nervo óptico, a pessoa pode ter uma diminuição da capacidade de enxergar transitoriamente. Se tiver na região de um controle da força, pode ter uma perda da força muscular, por exemplo. É esse movimento que vai ficando lento, né, doutor? Exatamente. Agora, tudo isso a gente está falando na parte motora, né? E as duas doenças, quando a gente fala de ELA e de esclerose múltipla, elas evoluem de uma maneira muito diferente, né, doutor Francisco? Geralmente, a esclerose múltipla, ela evolui em surtos. Né? É uma doença que o paciente está bem, tem uma crise, estabiliza, tem outra crise, estabiliza de novo. É como se fossem degraus. Como se fossem degraus. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença de evolução linear. O paciente tem um ritmo de piora e esse ritmo de piora é mantido ao longo da doença. É mais lento, mas... Depende. Alguns pacientes podem ter uma evolução bem mais lenta, outros pacientes têm uma evolução mais rápida. Geralmente, o paciente mantém o seu ritmo de evolução do início. Então, alguém que começa com uma doença de evolução muito rápida, infelizmente, deve ter uma evolução rápida em todo o seu curso. Enquanto um paciente começa com uma evolução mais lenta, deve manter essa evolução mais lenta também. Tem uma pergunta aqui, outra pergunta, Fê, da internet, vamos ver, é da Aline. Como andam os estudos da vitamina D em relação à esclerose múltipla? Aline, a gente vai te falar sobre isso, vai te mostrar daqui a pouquinho e também você vai conhecer uma outra história de superação. Imagina só se você sabe que você está com uma doença que no fim vai paralisar todo o teu corpo, mas o teu cérebro continua ali ativo. O que você faria? Você desistiria? Não é bem isso que a gente vai ver, não. Olha só. Estou andando realmente à frente da doença. Estou dando um tchauzinho para ela. Superar crises celebrando a vida. Uma receita da Itália. Um país que aprendeu a viver com o que possui. A ilha onde a terra é a panela. Aqui a fumaça que sai do solo substitui o gás de cozinha e o próprio fogão. O banco cujo ingrediente do sucesso é a ética. Não aceita dinheiro de paraíso fiscal e só financia quem respeita o meio ambiente. Comer e pensar. O menu das universidades gastronômicas. A gente tem essa história do chefe celebridade. A celebridade devia ser o camponês, o fazendeiro. Hoje, no Globo Repórter. Com Biotônico, seu filho só para de brincar. Tá pronto? Para recarregar a bateria. Biotônico, energia de sobra. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. A prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, está chegando. Dia 7 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. No aniversário Palato, você concorre a um super prêmio para encher o carrinho. Filé de tilápia sem pele Netuno, R$ 29,99. Cerveja Skol Latão, 50% de desconto no segundo pacote. Margarina com sal Primor, leve 3, pague 2. Azeite italiano Sanfrediano, R$ 18,99. Licor Amarula, R$ 64,99. Palato, sua melhor experiência. Beba com moderação. Sua mãe sempre esteve cuidando de você. Por isso, você sabe que cuidado é o melhor presente. A Smile Saúde conta com os melhores médicos, hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição, oferecendo cuidado sempre que você e ela precisarem. E tudo isso com o menor preço. Neste mês das mães, o melhor presente é o cuidado. Smile Saúde, 3316-1010. Diretor técnico responsável, Dr. Elton Joffre Simões, CRM AL 3716.
Vai usar o liquidificador? Coloque primeiro os líquidos e depois os sólidos. Além de misturar melhor, o aparelho vai durar por muito mais tempo. Oferecimento: Alimentos integrais Vovó Mase, feitos com carinho, feitos pra você. Prepare o seu coração. Vai começar o maior concurso de quadrilhas juninas de Alagoas. De 11 a 29 de junho, no ginásio do SESI. Forró e Folia 2016. Alegria, cores e emoção no melhor do São João. Oferecimento Sky. No Forró e Folia é mais diversão. Apoio SESI. Realização: TV Gazeta, Organização Armon de Melo e Prefeitura Municipal de Maceió. Muita conta no fim do mês? Crise bateu na sua porta? Então aproveita que com apenas 3 moedinhas, sua vida pode mudar. Domingo tem 51 mil reais no quarto prêmio pra espantar a crise. E ainda tem 3 mil no primeiro, 3.500 no segundo e 5 mil no terceiro. E os 10 prêmios do Giro da Sorte. Alagoas, a sorte custa pouco sonhar. A Copa América do Centenário está chegando. O duelo com nossos inimigos íntimos está cada vez mais próximo. E o Brasil se prepara para esse momento da melhor maneira. Dentro de campo. Domingo, 10h30 da noite, depois do Fantástico, tem amistoso da seleção. Brasil e Panamá. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Saúde, estamos de volta. O assunto hoje é um assunto sério, importante também. A gente conheceu no início o Rick, né? História emocionante. Ele tem a esclerose lateral amiotrófica, movimentos totalmente já comprometidos, o cérebro não, mas agora a gente vai conhecer o Márcio. O seu Márcio, ele tem a doença, tem o diagnóstico, mas está fazendo tudo para se antecipar aos problemas que vão chegar. Vamos conhecer o seu Márcio. É muita vontade, não dá para ficar parado. Aos 62 anos, Márcio luta para continuar na ativa. A fisioterapia é parte da rotina. Para que tenha uma oxigenação melhor nos músculos, uma lubrificação das articulações e isso demore mais de aparecer os sintomas. Os cuidados começaram quando Márcio descobriu a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. A ELA é uma doença que provoca a morte dos neurônios motores. Pouco a pouco, essa doença, por ser degenerativa, vai conduzindo a uma perda dessa movimentação e ao controle da musculatura. Foi na academia que ele percebeu que tinha algo estranho. Eu comecei a sentir muito cansaço. Eu estava sentindo já alguma coisa de formigamento nos dedos. Aí que chamou mais atenção. As pessoas normalmente acham que são problemas ou ortopédicos ou problemas reumatológicos. Então, o paciente de ELA passa, em média, por 3 a 4 especialistas antes de chegar no neurologista que conheça a doença. O Dr. Miguel Mitney participa de um grupo que estuda o código genético de 15 mil pacientes que têm essa doença no mundo. Ainda há muito a descobrir sobre as causas e o tratamento. O indivíduo que tem ELA, hoje, ele não sabe por que ela se iniciou e como que ela vai progredir. Quais serão as próximas dificuldades? E com que velocidade essas limitações aparecerão? Ninguém tem a resposta. Então, sabe o que o Márcio está fazendo? Ele está sendo mais rápido do que a própria doença, se preparando para cada novo desafio. Ele começou a fazer a fisioterapia antes mesmo de ter dificuldade motora e continua caminhando, dirigindo e até trabalhando. Muito ativo. Ele sempre trabalhou. Para ele parar, é um sufoco para ele e preocupação para a gente, né? Eu e meu filho, a gente fica muito preocupado com ele. Na fase mais aguda da doença, Márcio não vai mais poder se alimentar normalmente. Por isso, já fez uma cirurgia para colocar uma sonda no estômago. Quando o dia chegar, ele já estará preparado. Estou andando realmente à frente da doença, estou dando um tchauzinho para ela. Eu não conheço ele em detalhe. Isso, Márcio. Tchauzinho mesmo, que eu acho mais incrível nessas histórias é que, assim,
É a capacidade de superar tudo isso, de ter o problema, mas ter a força e enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. É difícil, mas olha o exemplo do Márcio, ele conseguiu. Agora, quem convive com a doença? Tem uma pergunta aqui do Leandro, doutor Francisco. Ele está falando o seguinte: convivi com uma pessoa que tem esclerose, mas não sabia como agir. Alguma dica? Bom, a principal dica é que a doença não define a pessoa, né? Uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica ainda é a mesma pessoa que era antes, com todas as suas qualidades, todos os seus defeitos. Então, o fato dela ter alguma dificuldade a mais ou necessidade de alguma assistência é só um detalhe extra nessa convivência. Existe muito pouca informação, especialmente em português, né, disponível para cuidadores, mesmo para profissionais multidisciplinares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas que trabalham com pacientes com ela. Por isso que a gente está mostrando esse manual aqui. Exatamente. O que é? O Instituto Paulo Gontijo organizou um manual contando com a colaboração dos maiores especialistas em esclerose lateral amiotrófica do Brasil e compilou as informações de como melhor tratar esses pacientes, tanto no nível profissional quanto no nível de relacionamento familiar. Eu acho que é uma... Serve para o leigo também. Serve para o leigo e eu acho que é uma fonte muito boa de orientação de como tratar e como conviver com esses pacientes. E olha, no site do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar, você encontra esse manual, você pode baixar o manual do Instituto Paulo Gontijo. A gente tinha uma pergunta da internet, não... A gente, antes de responder aquela pergunta da internet, antes do intervalo, lembrando que, lembra daquele desafio do balde de gelo, que fez um maior sucesso há pouco tempo? As pessoas, a nossa vizinha Fátima, né? Era exatamente para conscientizar a nossa vizinha Ana, as duas vizinhas, fizeram o desafio, personalidades do mundo inteiro, e financiaram a pesquisa para entender mais sobre isso. Doutor Francisco, a gente teve a informação, 200 milhões de dólares arrecadados para que o mundo conhecesse mais sobre essa doença e foi importante esse movimento todo, doutor? Seguramente nos últimos 2, 3 anos, o nível de recursos disponível para pesquisa em esclerose lateral amiotrófica cresceu de uma forma nunca antes vista. E isso vai se começar a colher os frutos desse investimento agora nos próximos anos. Está aparecendo muita coisa nova em esclerose lateral amiotrófica. Um dos projetos mais interessantes é um projeto que tenta desvendar as interações entre os genes do paciente e o meio ambiente, né? É uma iniciativa de se transcodificar o código genético de 15 mil pacientes com esclerose lateral amiotrófica ao redor do mundo e, a partir daí, tentar tirar conclusões de que tratamentos podem ajudar mais esses pacientes e como fazer para, inclusive, prevenir a doença. Porque o balde de gelo tinha o balde de gelo e o cheque, né? Exatamente. Da doação, que foi muito importante. Grandes personalidades fizeram esse gesto aí. Bom, a pergunta, então, da internet é essa, a dúvida da Aline. Como andam os estudos da vitamina D em relação à esclerose múltipla? Dr. Tássio disse, é uma pergunta importantíssima, tão importante que a gente vai responder depois do intervalo, né, doutor? Daqui a pouco a gente volta. Bom dia, daqui a pouquinho está começando mais um encontro e a gente vai conhecer melhor o talento de uma bailarina francesa. Ela veio até o Brasil para participar de um festival de dança urbana com feras do mundo inteiro, Aninha. É isso aí, a gente também vai contar a história emocionante da Fabiana. Ela teve uma filha biológica e decidiu adotar o Miguel, que tem síndrome de Down. E a família, gente, não parou por aí não. Vou estar aqui com a gente hoje Gabriel Leone, o Miguel de Velho Chico. Giovana Rispoli, a Jojo de Totalmente Demais. E também a Úrsula Corona, a Cláudia, também de Totalmente Demais. É isso aí, a nossa trilha sonora tá bem variada. A gente vai receber a cantora inglesa Gabrielle Aplin, que está com música em Totalmente Demais, além do cantor Beto Barbosa e da cantora Débora Blando, que já vai dar uma palhinha pra gente. Ai, ô, sal, olha o mar, que alegria sentir você. Vicky
Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar muscular em 5 minutos. Massageie o peito para tosse, garganta contra congestão nasal e costas para mal-estar muscular. Vichy. Eu vejo um futuro maravilhoso pra você. Viagem, sucesso nos negócios e uma bela mulher. Mas você tá vendo tudo isso na minha mão? Sim, mas não nessa, em la outra. Red Bull te dá asas. Prepare-se. A inspiração vai começar. Somos todos olímpicos. Você tem visto que Alagoas teve a maior redução dos índices de violência do país em 2015. E o governo do estado tem pressa para reduzir ainda mais. Maceió deixou de ser a cidade mais violenta do Brasil. As forças policiais trabalham integradas, com mais policiais nas ruas e mais tecnologia. Essa é a nova atitude. Por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Só até segunda na Jacaúna, tudo em 12 vezes e só começa a pagar daqui a 120 dias. Mesa de jantar com 6 cadeiras ou sofá retrátil por 12 de 199. Lustre cristal por 12 de 99. E só começa a pagar daqui a 120 dias. Só até segunda, Jacaúna. Avenida Fernandes Lima. Dia dos Namorados? Óculos, isso sim é um super presente. Aí é pra casar, né? Óculos de sol. De grau, mas tem que ser da Carol. Linha Ralph em 10 vezes de R$ 31,90. É mais barato que lá fora. Óticas Carol. Sua mãe sempre esteve cuidando de você. Por isso, você sabe que cuidado é o melhor presente. A Smile Saúde conta com os melhores médicos, hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição, oferecendo cuidado sempre que você e ela precisarem. E tudo isso com o menor preço. Neste mês das mães, o melhor presente é o cuidado. Smile Saúde, 3316-1010. Diretor técnico responsável, Dr. Elton Chofre Simões, CRM AL 3716. Adoro ficar com você. Juntinhos combatemos inflamações e resfriados como ninguém. Combine os alimentos. Nascemos um pro outro. Oferecimento. Se é Flocão, tem que ser Coringa. Primeira mostra de fotojornalismo e vídeo de Alagoas, de 25 de maio a 24 de junho, no Museu Palácio Floriano Peixoto, antigo Palácio dos Martírios. Filomena não quer contar para Candinho que está esperando um filho dele. Você deu a entender que esse filho era do Ernesto. Isso dói demais, Filó. Sei que já o magoei demais. Não quero magoar de novo. Hoje... Eu queria tanto que esse filho da Filó era Deus. Eita, mundo bom! Saúde, estamos de volta. A gente está falando hoje sobre esclerose lateral amiotrófica e também esclerose múltipla, mas agora a gente vai dar uma paradinha e vai ter a redação do G1 com G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Eu começo falando da visita histórica do presidente Barack Obama à cidade de Hiroshima, no Japão. É a primeira vez que um presidente americano em exercício visita o local. Na Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos atacaram Hiroshima com uma bomba atômica, a primeira a ser usada no mundo. Obama colocou flores onde aconteceu o ataque. Pelo menos 3 sobreviventes participaram do evento com ele hoje. E no Rio de Janeiro, a adolescente que sofreu um estupro coletivo fez um desabafo na internet. Ela agradeceu o apoio de todos, disse que pensou que seria julgada mal e ainda disse que o que dói não é o útero, e sim a alma. A polícia pediu a prisão de 4 dos cerca de 30 homens que participaram do crime. E agora me diz, você se preocupa com o que posta nas suas redes sociais? Acha que isso pode afetar o seu emprego? Uma pesquisa nos Estados Unidos mostra que 60% dos empregadores pesquisam as redes sociais antes de contratar alguém. E entre as coisas que fazem eles desistirem da contratação estão fotos com bebidas, drogas e comentários preconceituosos. Michele, Fernando? Ficadica.com.br, né, Paulinha? Exato. Tá bom, então. Cuidado obrigado. Aí com as fotos. Um beijo. Bom trabalho, beijo. Beijo, bom fim de semana. Beijo. Então vamos à pergunta, né? A pergunta da Aline, que o Dr. Tássio disse que é muito importante. Esses estudos da vitamina D com relação à esclerose múltipla, doutor?
É importante saber que esclerose múltipla é uma doença que é mais comum em países frios, em que não tem a mesma quantidade de sol que nós temos aqui. Então, exclusivamente falando em esclerose múltipla, não tem nada a ver com esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que a vitamina D é um dos reguladores do sistema imunológico. Então, existe a possibilidade de que deficiência de vitamina D poderia favorecer o sistema imunológico, atacar a bainha de mielina. Os estudos hoje dizem o seguinte: quando alguém tem o diagnóstico de uma doença autoimune, como por exemplo a esclerose múltipla, precisa dosar a vitamina D no sangue. Se a vitamina D estiver baixa, ela precisa ser reposta com doses convencionais em paralelo ao tratamento convencional da esclerose múltipla. Não existe evidência nenhuma para o uso exclusivo em altas doses para o tratamento da esclerose múltipla. Então tá certo. Doutor, a gente fica por aqui. Muito obrigada, doutor. Bom retorno para Porto Alegre. Se der, só para em Joinville, dá um beijo na dona Cida, que está com a casa cheia de gente assistindo o Bem-Estar também, tá bom? Bom retorno, muito obrigado. Bom fim de semana, gente. Agora você fica com o encontro, fique bem, aproveita o fim de semana. Um beijo.